Como orar para o Espírito Santo diante do desemprego para não perder a esperança? Quando o desemprego chega, ele não leva apenas o trabalho, ele leva a paz, leva o sono, leva a confiança. E de repente, você se vê lutando contra pensamentos que gritam: e agora, como eu vou continuar? Mas é justamente nesse momento, nesse lugar onde a alma treme, que o Espírito Santo sussurra: entrega, descansa, eu estou aqui. E quando você ora, quando você respira fundo e diz: Deus, eu não consigo sozinho, algo começa a mudar dentro de você. A esperança que parecia morta desperta. A presença de Deus começa a preencher lugares que você achou que nunca mais seriam curados. A verdade é que o desemprego toca profundamente a nossa identidade. Ele mexe com o orgulho, com o medo, com a sensação de descontrole. Mas existe um caminho espiritual que transforma esse momento difícil em um novo começo. A oração de entrega. É aqui que tudo começa. Não com força humana, não com estratégia, mas com o coração que olha para o céu e diz: Espírito Santo, toma o que eu não consigo carregar. Eu entrego o meu medo, minha ansiedade, meus pensamentos que não param, minhas dúvidas que me sufocam. Conduz o meu coração, eu dependo de ti. Essa é a oração que muda o ambiente espiritual. Porque o Espírito Santo não rejeita um coração quebrado. Ele se aproxima, ele acolhe, ele levanta, ele fortalece. Quando você reconhece que não controla tudo, algo libertador acontece. O peso cai, o fardo diminui. A alma respira pela primeira vez em dias. E é nesse instante que Deus começa a trabalhar, não apenas fora, abrindo portas, mas dentro de você. Ele inicia um processo silencioso, profundo, transformador. Ele cura a ansiedade que te impede de pensar. Ele acalma o coração acelerado que teme o futuro. Ele reacende a fé que foi apagada pelas pressões da vida. A entrega é o primeiro passo e é o mais poderoso. Porque quando você entrega, você permite que o Espírito Santo conduza o processo. Você deixa de lutar sozinho. Você deixa de correr sem direção. Você passa a confiar, não mais no que você vê, mas no que Deus está preparando. E talvez você ainda não perceba, mas algo já está mudando. A paz começa a se movimentar dentro de você. A esperança, mesmo pequena, renasce. A certeza de que Deus continua no controle se fortalece. Hoje, neste momento, sua oração não é um pedido desesperado. É um despertar interior. É o início de uma jornada com o Espírito Santo. É a declaração de que, mesmo diante do desemprego, você não vai perder a esperança. Porque Deus continua sendo Deus. E Ele nunca deixou de cuidar de você. Identificando o peso invisível do medo, existe um tipo de silêncio que fala, um silêncio pesado, que aparece quando o desemprego chega e o medo tenta dominar tudo. Mas antes de qualquer porta se abrir lá fora, Deus quer abrir uma porta dentro de você. E essa porta se chama coragem, fé, oração, Espírito Santo e confiança. Você não está lutando apenas contra a falta de trabalho. Você está lutando contra pensamentos que tentam te convencer de que Deus te abandonou. Mas Ele não abandonou. Ele nunca abandona. E é por isso que o Espírito Santo te trouxe aqui hoje, para te lembrar que mesmo quando tudo parece parado, o céu continua em movimento. Há um peso que muitas pessoas carregam sem perceber, o peso invisível do medo. Ele não aparece nos olhos, mas aparece no coração acelerado, na mente cansada, na sensação de não vou conseguir. É esse medo silencioso que tenta te paralisar, que te faz duvidar de quem você é, que tenta roubar a tua esperança antes que ela floresça. Mas Deus não te criou para viver refém disso. O Espírito Santo conhece exatamente o que você está sentindo, cada preocupação, cada pergunta, cada madrugada em que você acorda pensando no amanhã. E Ele te chama para um passo precioso, reconhecer o medo, para entregá-lo, porque aquilo que você esconde te prende, mas aquilo que você apresenta a Deus, Ele cura. A palavra diz em Isaías 41:10, não temas, porque eu estou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Essa promessa
não depende do cenário, depende da presença. E a presença de Deus não te deixou. Quando você ora dizendo, Espírito Santo revela o que está pesando dentro de mim, a luz de Deus começa a iluminar áreas que você nem sabia que estavam machucadas. Às vezes, o peso não é o desemprego, é a comparação, é a cobrança interna, é a sensação de fracasso, é o medo de decepcionar, é a dúvida sobre o próprio valor. Mas a verdade espiritual é outra. Você tem valor para Deus, você tem propósito, você tem identidade. O desemprego não define a sua história. Ele apenas revela onde Deus quer trabalhar mais fundo. Quando o Espírito Santo expõe o medo, ele não faz isso para te envergonhar. Ele faz para te libertar, porque medo escondido vira prisão, mas medo entregue vira milagre. É nesse ponto que algo poderoso começa. Você para de fugir do que sente e começa a dialogar com Deus sobre o que sente. Isso abre espaço para a paz, abre espaço para a clareza, abre espaço para discernimento. E é nesse espaço que Deus começa a reconstruir a sua força emocional e espiritual. A partir desse reconhecimento, você já não ora mais de um lugar de desespero, mas de um lugar de verdade. E toda oração verdadeira encontra resposta. Hoje, o Espírito Santo está te convidando a olhar para dentro. Não para acusar, mas para curar. Ele quer remover o peso invisível que te impede de sonhar, de confiar, de respirar sem medo do amanhã. E quando você entregar isso aos pés de Deus, a esperança renascerá. A confiança se reconstruirá. E você verá que, mesmo sem emprego, nunca esteve sem direção. Curando a identidade. Você não é o seu trabalho, você é filho de Deus. Quando o desemprego chega, ele tenta roubar algo muito maior do que a sua renda. Ele tenta roubar a sua identidade, a sua fé, a sua esperança, a sua confiança em Deus. Mas o Espírito Santo te trouxe aqui hoje para uma verdade que muda destinos. Você não é o seu trabalho. Você é filho de Deus. E quando você entende isso, o medo perde força, a ansiedade perde voz e a oração ganha poder. Porque Deus não te define pelo que você faz. Deus te define pelo que Ele disse sobre você. E Ele disse, eu te escolhi, eu te chamei, eu estou contigo. O desemprego atinge primeiro o bolso, mas depois ele tenta atingir a alma. Começa com um pensamento sutil. Será que eu ainda sou capaz? E rapidamente se transforma em algo mais profundo. Será que eu ainda tenho valor? É aqui que o Espírito Santo entra. Ele toca exatamente onde o medo tenta mentir. Ele revela que a sua identidade não depende de um salário, de um cargo, de um currículo ou de uma oportunidade. A sua identidade vem do céu, não da terra. A palavra diz em Isaías 43:1, eu te chamei pelo nome, tu és meu. Essa frase é um abraço espiritual. Ela te lembra que você nunca foi fruto do acaso, nunca foi esquecido, nunca foi ignorado. O Espírito Santo cura a identidade quando você aceita olhar para si com os olhos de Deus. E os olhos de Deus não veem um desempregado, veem um filho amado, veem alguém que ainda tem destino, promessa e propósito. O inimigo tenta fazer você pensar que este é o fim, mas Deus sabe que este é o meio. Meio de transformação, meio de restauração, meio de preparação. Muitas pessoas, sem perceber, amarram seu valor ao trabalho. Quando tudo vai bem, se sentem grandes. Quando tudo desaba, se sentem nada. Mas Deus está chamando você para algo muito mais firme, um valor que não depende de circunstâncias. Quando você ora dizendo, Espírito Santo, cura a forma como vejo a mim mesmo, é como abrir uma janela para a luz entrar num quarto escuro. A luz revela, a luz cura, a luz transforma. A verdade é que você não perdeu quem você é. Você só se esqueceu por um momento. E o Espírito Santo está aqui para lembrar. Você é alguém que Deus sonhou antes de nascer. Você é alguém que carrega dons que ainda serão usados. Você é alguém que tem portas reservadas pelo céu. Você é alguém cujo valor não muda, mesmo quando tudo muda. A oração ganha outra força quando vem de um coração que sabe quem é.
porque a identidade cura a ansiedade. A identidade fortalece a fé. A identidade sustenta a esperança. Saber quem você é em Deus é o que impede o desemprego de destruir a sua alma. É o que impede a comparação de te paralisar. É o que impede o medo de controlar seus passos. Hoje, o Espírito Santo está reconstruindo isso dentro de você. Ele está restaurando a forma como você se enxerga. Ele está lembrando que você foi escolhido, amado e chamado. Antes de qualquer porta se abrir, antes de qualquer oportunidade aparecer. Quando você ora a partir dessa identidade, o céu não apenas te ouve. O céu te afirma, te fortalece e te prepara. Você não é o que perdeu. Você é o que Deus disse que você é. E isso ninguém pode tirar. Há momentos em que a alma simplesmente não aguenta mais. Você ora, você tenta, você insiste, e tudo parece igual. E é justamente aqui que o Espírito Santo te chama para algo que transforma destinos. Entregar o controle. Essa é a oração que muda o peso nos ombros, que devolve a clareza na mente e que restaura a fé quando tudo parece fora de lugar. Porque quando você tenta controlar tudo, o medo domina. Mas quando você entrega tudo a Deus, a esperança renasce. O desemprego coloca você numa guerra silenciosa. Por fora você diz que está tudo bem. Por dentro, tenta carregar o mundo inteiro sozinho. Ansiedade, preocupação, comparação, culpa. É um fardo pesado demais para qualquer ser humano. E é aqui que o Espírito Santo começa a agir. Ele não te pede força. Ele te pede entrega. Há uma diferença profunda entre pedir e entregar. Pedir é dizer, Deus, abre uma porta. Entregar é dizer, Deus, eu confio no teu tempo. Toma o que eu não consigo mais segurar. A Bíblia diz em Salmo 55, 22, entrega o teu caminho ao Senhor e Ele te susterá. É simples, é direto, é libertador. A entrega verdadeira não é desistência, é descanso. É quando você para de lutar contra a maré e permite que a graça te conduza. É quando a oração deixa de ser um grito desesperado e se transforma em respiração profunda, em confiança madura, em paz que não depende das circunstâncias. O Espírito Santo sabe onde dói. Ele conhece os pensamentos que você nunca falou. Ele vê o medo que você tenta esconder até de si mesmo. E ele toca tudo isso quando você finalmente solta o que não pode controlar. Entregar o controle é dizer, Deus, eu não sei como, mas sei que tu sabes. Eu não sei quando, mas sei que tu tens o tempo perfeito. Eu não enxergo a saída, mas tu vês o caminho inteiro. A ansiedade perde força quando você para de tentar resolver sozinho. A mente desacelera. O coração encontra espaço para respirar. A fé começa a crescer no lugar onde a preocupação antes dominava. Muitas pessoas acreditam que confiar em Deus é cruzar os braços, mas confiar em Deus é abrir os braços. É permitir que Ele carregue o que você não pode carregar. É deixar que Ele mova aquilo que está além da sua capacidade. Quando você entrega o controle, o céu não apenas se movimenta. O céu te move. O céu te sustenta. O céu te prepara. E a grande verdade é que Deus não perdeu o controle da sua vida em nenhum momento. Nem quando você perdeu o emprego. Nem quando portas se fecharam. Nem quando tudo pareceu silencioso. O silêncio não é abandono. O silêncio é alinhamento. Hoje o Espírito Santo está te chamando para essa entrega profunda. Não para te enfraquecer, mas para te fortalecer. Não para te limitar, mas para te libertar. Não para tirar o seu controle, mas para colocar você no lugar onde as bênçãos podem te alcançar. Solte o peso. Respire. Ore. Entregue. A paz que você procura está exatamente depois desse ato de fé. Às vezes, você ora, você espera, você confia, e nada muda. É nesse exato instante que muitos acreditam que Deus se afastou. Mas é justamente aqui que o Espírito Santo começa a trabalhar de forma mais profunda, silenciosa e poderosa. A espera nunca é desperdício. A espera é alinhamento. A espera é o momento em que Deus constrói o que você ainda não está pronto para ver.
O desemprego cria um vazio difícil de explicar. Os dias parecem longos demais. A ansiedade tenta preencher cada minuto. O coração quer respostas imediatas, mas Deus trabalha em outra lógica, em outro tempo e em outra profundidade. A Bíblia diz em Salmo 27:14: Espere no Senhor, seja forte, tenha coragem, espere no Senhor. Essa não é uma frase bonita, é um comando espiritual, é uma promessa, é uma construção interior. Enquanto você espera, Deus está esculpindo algo dentro de você. Está fortalecendo áreas que você não percebe. Está te preparando para ambientes que ainda não existem. Está organizando caminhos que você ainda não imaginou. A espera não atrasa o propósito. A espera molda o propósito. O Espírito Santo usa esse tempo para restaurar aquilo que foi quebrado, reorganizar emoções, limpar pensamentos, superar comparações e curar feridas que o corre-corre da vida nunca permitiu tratar. Ele te prepara para receber, não apenas para pedir. Quando nada parece acontecer, lembre-se, o invisível de Deus é mais real do que o visível dos seus olhos. A espera te ensina a confiar em Deus não apenas pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. A confiança cresce quando você percebe que a vida não está parada. Você está sendo preparado. Você está sendo alinhado. Você está sendo conduzido ao lugar certo, no tempo certo, pela mão certa. E essa preparação é mais importante que qualquer resposta imediata. Uma porta aberta no momento errado pode te ferir. Uma porta que não carrega o propósito de Deus pode te desviar. Uma porta que não foi construída por Ele não se sustenta. O Espírito Santo está te lembrando que a espera não é punição, é proteção, é direcionamento, é cuidado. O processo pode ser silencioso, mas nunca é vazio. Cada dia de espera é um tijolo colocado na construção da sua nova fase. Cada oração feita no deserto é uma semente plantada na terra do seu propósito. O que Deus está preparando para você carrega significado, carrega propósito, carrega destino. O que parece estagnação é, na verdade, preparação divina. O que parece pausa é estratégia. O que parece demora é alinhamento com algo maior. Se você pudesse ver o que Deus está construindo agora, você ficaria em silêncio por reverência. Tudo está sendo ajustado com precisão. Nada é por acaso. Nada está fora do controle. A espera não é sobre tempo, é sobre transformação. E hoje o Espírito Santo te convida a enxergar a espera como uma promessa, não como um castigo. Algo está sendo organizado lá em cima para transformar o que você vive aqui embaixo. Confie, ore, respire, espere, porque Deus nunca desperdiça processos. Há um momento na caminhada da fé em que você percebe que não basta pedir qualquer porta aberta. Você precisa da porta certa, a porta que Deus escolheu, a porta que o Espírito Santo preparou antes mesmo de você imaginar. Porque no desemprego, a urgência fala alto, mas o propósito fala mais alto ainda. E quando você ora pedindo direção, algo poderoso acontece. O céu define o caminho que os seus pés irão seguir. Quando a necessidade bate na porta, qualquer oportunidade parece servir. É natural. O coração quer segurança. A mente quer respostas rápidas. Mas Deus não trabalha movido pela pressa. Ele trabalha movido pelo propósito. A Bíblia diz em Provérbios 3:6: Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não é poesia. É instrução espiritual, é mapa, é bússola. Pedir direção é diferente de pedir solução. Pedir direção é dizer: Espírito Santo, não me deixe entrar em portas que vão me afastar do teu plano. Guia-me para o lugar onde eu floresço, não apenas sobrevivo. Quando você ora assim, você não está buscando apenas um emprego. Você está buscando o propósito por trás dele. Você está permitindo que Deus alinhe a oportunidade com a sua identidade, com o seu chamado, com o seu futuro. E o Espírito Santo começa a agir nos detalhes. Ele fecha portas que parecem boas, mas não são.
Ele cria desconfortos que te afastam de caminhos errados. Ele envia sinais sutis que te direcionam ao que foi preparado para você. Esse é o tipo de guia que não aparece no currículo, mas aparece na alma. Uma paz que confirma, uma inquietação que alerta, uma sabedoria que não vem da lógica, mas vem da fé. Quando você pede direção, você abandona o desespero e abraça o discernimento. Você deixa de correr atrás de qualquer oportunidade e passa a caminhar, passo a passo, rumo ao destino que Deus escreveu. O desemprego não é apenas um momento de busca, é um momento de alinhamento. É quando Deus limpa os caminhos que não servem e ilumina aqueles que farão sentido daqui para frente. Portas certas não apenas geram salário. Portas certas geram propósito. Portas certas geram paz. Portas certas geram crescimento. O Espírito Santo não te leva para onde você quer estar. Ele te leva para onde você precisa estar. É por isso que a oração da direção é tão poderosa. Ela protege você de atalhos perigosos. Ela impede que você aceite menos do que aquilo que Deus planejou. Ela mantém o seu coração sensível ao toque divino. E quando a porta certa chegar, e ela vai chegar, você saberá. Saberá pela paz que invade o peito. Saberá pela clareza que ilumina a mente. Saberá pelo discernimento que apenas o Espírito Santo poderia te dar. Hoje, Deus te chama para essa oração da maturidade espiritual. Senhor, abre apenas o que carrega o teu propósito. Fecha tudo o que me desviar do teu plano. Essa é a oração que transforma caminhos comuns em caminhos de destino. É a oração que faz o céu conduzir a sua história com precisão. É a oração que tira você do desespero e te coloca na direção exata do que Deus já preparou. Talvez hoje você esteja lutando para manter a fé. Talvez a esperança esteja ficando fraca. E você olha para a vida, olha para o céu e pergunta: Deus, até quando? Mas existe algo que o Espírito Santo quer te lembrar agora. A esperança não nasce das circunstâncias. Ela nasce da presença de Deus. Mesmo quando você não vê sinais, Ele continua agindo. Mesmo quando tudo parece parado, o céu continua se movendo. O desemprego mexe com a alma de um jeito profundo. Ele coloca dúvidas na mente, toca em inseguranças antigas e tenta convencer você de que nada vai mudar. Mas o Espírito Santo trabalha em outra dimensão, muito além daquilo que seus olhos conseguem ver. A esperança é um dos maiores milagres que Deus planta dentro do ser humano. Ela não depende de boas notícias. Ela não depende de portas abertas. Ela não depende de resultados. Ela depende da fé. A Bíblia diz em Romanos 12:12, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Essa é a essência da esperança. Continuar acreditando mesmo quando tudo parece igual. A esperança é uma postura espiritual. É quando você decide crer antes de ver. É quando você decide confiar antes de entender. É quando você decide permanecer antes de receber. O Espírito Santo opera na alma da mesma forma que a semente opera na terra. Silencioso, lento, constante, profundo. A semente não faz barulho enquanto cresce, mas um dia ela rompe a terra. Um dia ela aparece, um dia ela floresce. Assim também é a esperança. Ela cresce no silêncio. Ela amadurece no invisível. Ela se fortalece no momento em que você pensa que nada está acontecendo. A esperança é como luz atravessando frestas. Ela entra de mansinho, mas ilumina tudo. Ela muda o ambiente interno antes de mudar o externo. Ela prepara o coração para receber aquilo que Deus está preparando no tempo certo. O desemprego tenta apagar a chama da esperança, mas o Espírito Santo acende de novo. Ele lembra você de cada livramento. Ele lembra você de cada porta que já se abriu no passado. Ele lembra você de que Deus nunca falhou. A esperança renova a respiração, renova a visão, renova a coragem, renova o propósito. E quando você permite que o Espírito Santo reacenda essa chama, a vida começa a se alinhar de uma forma nova. A mente se acalma, o coração se estabiliza, a fé cria raízes. E algo dentro de você começa a dizer:
Vai acontecer. Não sei como, não sei quando, mas vai acontecer. A esperança não ignora a realidade. Ela simplesmente coloca Deus acima dela. Ela te lembra que a história não acabou. Ela te lembra que o silêncio de Deus nunca significa ausência. Ela te lembra que a espera nunca é inútil. Hoje, Deus está soprando vida sobre a sua esperança. Ele está te dizendo que a luz ainda existe, mesmo que o túnel pareça longo. Ele está te dizendo que a promessa ainda está de pé, mesmo que o tempo pareça demorado. Ele está te dizendo que a fé, quando permanece, abre caminhos impossíveis. Permita que o Espírito Santo reacenda aquilo que o medo tentou apagar. A sua esperança está viva. A sua fé ainda move montanhas. E o seu futuro continua sendo escrito pelas mãos de Deus. Há momentos em que você ora, clama, pede ajuda ao Espírito Santo. E ainda assim, tudo parece silencioso. O desemprego pesa, o coração aperta, a esperança balança. E você pensa, Deus, por que o Senhor não fala comigo? Mas escute com atenção. Às vezes, o silêncio de Deus não é ausência, é direção. É Ele te afastando do que não te faz crescer. É Ele te preparando para algo maior do que você está pedindo. Esse silêncio que te incomoda hoje pode ser exatamente o que vai guiar sua fé, fortalecer sua oração e reacender sua esperança. Quando você está enfrentando o desemprego, o futuro parece incerto, as contas não esperam, as portas não se abrem e o coração começa a duvidar. E de repente, o silêncio de Deus parece ainda mais alto do que tudo à sua volta. Mas hoje o Espírito Santo te chama para enxergar esse silêncio de outra forma. Ele não é vazio, ele é um convite, um espaço onde Deus trabalha em você antes de trabalhar ao seu redor. Há momentos na vida em que Deus não responde porque Ele está te ensinando a ouvir de outra maneira. Quando Ele fica em silêncio, Ele te empurra para dentro da fé, para dentro da confiança, para dentro da certeza de que Ele continua presente mesmo quando você não sente. O Espírito Santo sussurra ao seu coração: eu estou aqui, eu nunca deixei você. Aprenda a caminhar pelo que você crê, não pelo que você vê. O silêncio de Deus muitas vezes é o terreno onde a fé amadurece. É quando você aprende a descansar em vez de se desesperar. É onde você descobre que a esperança não depende do cenário, mas da fonte, e a sua fonte é Deus. Ele não te abandonou. Ele está filtrando caminhos, fechando portas que iriam te ferir, alinhando pessoas, preparando oportunidades que ainda não chegaram ao seu entendimento. Quando Deus silencia, Ele não está dizendo não. Ele está dizendo: espere, eu estou trabalhando. É nesse silêncio que Ele afasta pessoas que não caminham com o teu propósito. É nesse silêncio que Ele te dá força para suportar o que viria sem preparo. É nesse silêncio que Ele constrói em você uma confiança que nenhuma tempestade pode destruir. O Espírito Santo quer que você entenda algo hoje. Você não está parado. Você está sendo moldado. E Deus só molda aquilo que Ele ama, aquilo que Ele vai usar, aquilo que Ele está prestes a exaltar. O desemprego não define quem você é. É apenas um capítulo, não o livro inteiro. E enquanto você ora, enquanto você clama, enquanto você busca, Deus está costurando um futuro que você ainda não consegue imaginar. Acredite, o silêncio de Deus não é punição, é proteção, é preparação. E quando Ele falar, quando Ele agir, quando a porta certa se abrir, você vai entender cada segundo de espera. Nada terá sido em vão, porque o Deus que hoje silencia é o mesmo que amanhã vai te surpreender. Quando você está desempregado, orando, buscando uma resposta, o coração pode achar que está vivendo uma pausa. Mas para o Espírito Santo, não existe pausa, existe propósito. Cada dia de espera pode carregar uma lição, uma reconstrução interior, uma direção que Deus está tentando revelar. E talvez você não perceba, mas enquanto ora, enquanto insiste, enquanto pede forças para não perder a esperança, Deus está te movendo para um nível de fé que você nunca viveu antes. Porque Ele não trabalha apenas na porta que vai abrir,
Ele trabalha no seu coração antes dela. A espera não é perda, é transformação. Há momentos em que a vida parece travada. Você envia currículos, tenta oportunidades, busca caminhos, e mesmo assim, nada muda do lado de fora. Só que o Espírito Santo está te conduzindo a perceber algo. Antes de abrir uma porta nova, Deus te prepara para atravessá-la. Ele não desperdiça processos. Ele constrói maturidade, coragem, discernimento e sensibilidade espiritual dentro de você. No período de desemprego, é fácil enxergar desespero, mas Deus enxerga construção. Ele vê um filho ou uma filha sendo refinado, aprendendo a confiar mais no que ele fala do que no que o mundo apresenta. Ele te chama para olhar além da dor momentânea, para enxergar que existe um propósito até nas coisas que parecem injustas. A espera é o lugar onde você aprende a depender de Deus de um jeito que talvez nunca tenha dependido antes. É onde o Espírito Santo te mostra que sua identidade não está no cargo, no salário ou no que você faz, mas no que você é. Alguém amado, escolhido, guardado e conduzido pelo Senhor. Quando você entende isso, a ansiedade diminui, a comparação perde força e o medo não domina mais o seu coração. O propósito de Deus nunca foi apenas te dar um emprego. O propósito é te formar para os planos que Ele tem para a sua vida. Por isso, Ele trata áreas que ninguém vê, cura feridas, fortalece sua fé, reorganiza suas prioridades, te aproxima mais da oração e restaura a sensibilidade ao agir do Espírito Santo. E tudo isso está acontecendo agora, enquanto você espera. A espera também te ensina a perceber detalhes que você ignorava. Te ensina a ouvir a voz de Deus, mesmo quando ela parece sutil. Te ensina a identificar caminhos que antes você não conseguiria ver. O Espírito Santo revela oportunidades escondidas, reacende talentos, desperta dons, abre entendimento. Aos poucos, ele te reposiciona, te reequilibra, te realinha com a vontade perfeita do Pai. E quando a porta certa se abrir, porque ela vai se abrir, você não será a mesma pessoa que iniciou essa jornada. Você estará mais forte, mais sensível, mais preparado e mais conectado ao propósito de Deus. A espera terá se transformado no seu maior instrumento de crescimento espiritual. Acredite nisso. A espera não te atrasa, ela te prepara. E tudo o que Deus prepara, Ele cumpre. Sempre. Há momentos em que você ora e tudo fica silencioso. Você fala com Deus, pede direção ao Espírito Santo, busca esperança, força, consolo, e o céu parece quieto. Mas o que você talvez não perceba é que o silêncio também é uma resposta. Ele é o espaço onde Deus forma, cura, restaura e reorganiza o seu caminho. O silêncio não significa abandono, significa preparação. Significa que algo está sendo alinhado, moldado, construído, mesmo que você ainda não veja. Porque o Deus que te chamou não te deixou. Ele está presente até quando parece quieto, e é no silêncio que Ele renova a tua fé. O silêncio de Deus é um dos lugares mais difíceis da caminhada espiritual. Quando você está desempregado, lutando, tentando manter a esperança viva, o silêncio pode parecer um peso, mas na verdade é um convite. Um convite para confiar além da lógica, além das circunstâncias, além do que os seus olhos conseguem ver. É ali que o Espírito Santo se revela como consolador, não gritando, mas sussurrando paz dentro da sua alma. Quando Deus fica em silêncio, Ele não está distante. Ele está trabalhando. Você não escuta porque Ele está preparando o terreno, movendo peças, abrindo caminhos que ainda não podem ser revelados. É como uma semente escondida na terra. Só porque você não vê, não significa que não está crescendo. O Espírito Santo quer que você veja o silêncio como parte do milagre, não como ausência de resposta. E é nesse silêncio que Ele cura suas inseguranças, acalma suas angústias, renova sua esperança e fortalece sua fé. Ele limpa aquilo que te impediria de avançar e te molda para viver o que você pediu em oração. Ele coloca paz onde existia ansiedade, calma onde existia medo
direção onde antes havia desordem. Aos poucos, o silêncio se transforma em compreensão, e a compreensão em força. Deus não desperdiça processos. Você não está passando por esse momento em vão. O Espírito Santo está fortalecendo sua confiança para que você não dependa apenas de portas abertas, mas da mão que abre as portas. Porque quando você confia em Deus até no silêncio, você descobre uma fé que não oscila, não desmorona, não se perde. Uma fé que permanece. E quando a resposta chegar, e ela chegará, você vai reconhecer. Deus esteve com você o tempo inteiro. Ele te guiou quando você achou que estava sozinho. Ele te sustentou quando você pensou que não aguentaria mais. Ele te guardou quando tudo parecia incerto. A resposta não será apenas um emprego. Será a confirmação de que Deus nunca deixou de cuidar de você. O silêncio foi apenas o intervalo entre a promessa e o cumprimento. E agora, com o coração mais forte, mais maduro e mais sensível ao Espírito Santo, você está pronto para viver aquilo que Deus preparou. A porta vai se abrir, a resposta virá, e você olhará para trás entendendo. Deus estava trabalhando até quando você não ouvia nada.